Olá, eu sou Antônio Nunes e preparei especialmente para vocês um conteúdo sobre saúde e segurança ocupacional em arqueologia. Este é um entre 10 vídeos em parceria com a Editora Atlas. Bom, falar um pouco também do meu passado, né? Acho que todo mundo um dia já se imaginou um caçador de tesouros. Quando era no meu vestibular, na época do meu vestibular, o primeiro trabalho que eu pensei em fazer foi restauração. Terminei fazendo engenharia. Todo mundo já foi ao cinema, já viu filmes de Indiana Jones, né? E achou maravilhoso aquele trabalho dele de arqueólogo, né? Cheio de glamour, cheio de aventura, cheio de tesouros, cheio de descobertas. A gente pode dizer que um pouco dessa imagem que chega ao grande público da arqueologia, né, vem exatamente daqueles primeiros exploradores, né, que tinha uma reduzida finalidade científica e eram realmente caçadores de tesouros. Os grandes financiadores da arqueologia, historicamente falando, os primórdios, queriam retorno de seus investimentos. Pouco existia a chamada arqueologia acadêmica. O cinema também nos trouxe, né, a maldição das tumbas, né? Quem nunca ouviu falar que doenças misteriosas atacavam aqueles que invadiam as tumbas, etc. E uma série de outras crendices que vão sendo propagadas, que vão sendo ampliadas, né? Quem conta uma história aumenta um ponto. Bom, sabemos que riscos são inerentes às atividades humanas. Quais seriam, então, os riscos da arqueologia? Primeiro, né, a arqueologia é uma atividade de trabalho árduo, né, duro, né, muitas vezes por um longo tempo fora do espaço urbano, pode se dar no espaço rural, né, pode se dar com a necessidade de você montar um canteiro de obras, um canteiro de exploração arqueológica no campo, né, e além disso tem um trabalho de laboratório, um trabalho de recuperação, um trabalho de preparação e de conservação desses achados, né? Dos vestígios materiais que explicam um certo momento da história da humanidade. Eu posso dividir a exploração, a investigação, em dois estudos, o que a gente chama de investigação acadêmica e a investigação por contrato. A investigação acadêmica é aquela onde o sítio arqueológico, né, pode ser estudado sucessivas vezes. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, o sítio da Capivara, né, o Parque da Serra da Capivara. Então, eu posso ir naquele local, estudar, rever. Eu tenho, por exemplo, na Paraíba, a Pedra do Ingá, né, muito conhecida. E eu tenho a chamada arqueologia por contrato. Como é que ocorre a arqueologia por contrato? É aquela quando eu começo a fazer uma atividade, um empreendimento qualquer, né, eu descubro que há vestígios arqueológicos e eu tenho um certo tempo para fazer a investigação. Por exemplo, na construção de uma rodovia, na ampliação de uma rodovia, na escavação de fundações para construir um novo prédio, etc. Então, é importante destacar que, muitas das vezes, né, sempre que eu faço uma intervenção arqueológica, eu altero a condição anteriormente vigente. Então, eu tenho sempre essa dualidade entre investigar, entre intervir e alterar a condição que eu estou encontrando. Então, eu tenho que ter, para tanto, o planejamento do canteiro arqueológico e das facilidades ou das utilidades. Eu tenho toda uma vasta equipe. Eu tenho combustíveis, eu tenho que ter alimentos, eu tenho que ter condições de moradia, né, de descanso, eu tenho que ter condições de alimentação, né, e muitos outros elementos subsidiários. Então, podemos colocar aqui, ó, com que riscos podemos lidar na arqueologia? São vários. De que natureza, por exemplo? Eu tenho riscos em escavações, tanto nas escavações terrestres, né, que é aquele dissenso mais comum, né, que a arqueologia é escavar alguma coisa para retirar vestígios materiais. Mas eu posso também ter, né, escavações subaquáticas. Eu posso ter trabalhos, por exemplo, em cavernas. Eu posso ter atividades, né,
de mergulho, eu já colocado aqui. Eu posso ter contato com químicos, né? Tanto na atividade de prospecção, eu posso ter um ambiente, né? Por exemplo, na múmia, será que químico se utilizava para embalsamar, né? Para a análise, eu uso técnicas, né, físico-químicas para determinar características e estruturas dos materiais. Também para a restauração, imagine que eu retiro aqui desse ambiente subaquático, né, eu retiro materiais metálicos, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso decapar, né, limpar essa superfície para poder identificar qual é o metal e qual é a origem dele. E, finalmente, nas atividades de conservação para exposição ao público. Eu posso também ter, né, risco de ambiente confinado, tanto no ambiente terrestre como no ambiente subaquático. No ambiente subaquático, por exemplo, eu posso ter cavernas, né, inundadas, e aí eu tenho uma série de riscos, não só pela própria natureza da caverna, como também pela própria atividade de mergulho. Eu tenho outras atividades de risco, né? Riscos biológicos, eu posso ter contato com animais peçonhentos, eu posso ter contatos com vegetais de certo bioma, etc., né? Então, contato com animais peçonhentos, né? Com cobras, né? Com aranhas, com a vegetação agressiva de certo bioma. Eu posso estar sujeito a doenças originadas, né, desse contato com os animais, né? E eu posso ter contato com material biológico direto, né? Como, por exemplo, com fungos que estão dispersos numa certa atmosfera dentro de uma caverna, por exemplo, né? Eu tenho também o trabalho sob exposição solar, né? O Brasil é um país tropical, então muitas vezes eu trabalho a céu aberto, eu só posso fazer a escavação utilizando a luz solar, né? Então, muitas vezes eu não posso fazer a atividade de exploração à noite exatamente pela possibilidade de danificar aquele material que eu estou trabalhando. E eu ainda tenho, por exemplo, o trato com cargas e posturas incomuns, né? Então, aqui, só para exemplificar, a gente tem a aranha marrom, né? Uma aranha de diminutas dimensões que tem uma picada praticamente indolor, né? E que causa grandes transtornos sobre a saúde. E é encontrada em várias regiões do Brasil, em especial na região sul. Bom, quando eu for fazer a minha atividade, planejamento de segurança do sítio arqueológico, um dos pontos importantes a levantar é qual era a ocupação anterior daquele ambiente. Era uma fábrica? Era um cemitério? Né? O que é que se produzia ali? O que é que se utilizava? Então, podemos afirmar que esses sítios arqueológicos são únicos. Infelizmente, podemos dizer, temos que registrar, né, que eles podem dar causa a acidentes graves e fatais. Há vários registros de acidentes graves e fatais. Por quê? Porque muitas vezes não se planeja adequadamente a segurança da intervenção arqueológica. Então, há de se ficar claro e de se planejar, né, a intervenção no ambiente de arqueologia, porque a arqueologia, sim, é atividade de risco.